Olá, meus amados irmãos, boa noite para todos vocês. Eu quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus, tá bom? Nós estamos dando início aqui à nossa live, tá bom? Nós iremos trazer aqui um pouco de subsídios para você que é professor de escola bíblica dominical. Iremos falar um pouco sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Discorreremos sobre esse assunto. Eu não estarei lendo a revista, estarei apenas trazendo alguns conselhos práticos, algumas ferramentas para você que é professor de escola dominical, tá certo? Tenho certeza que vai te ajudar muito. Já tem muitas pessoas entrando. Meu querido amigo Patrick, grande abraço, querido. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Wellington também, já chegou. Igor Ximenes, Francisco Rocha, vai chegando, meu povo. Vou deixar aqui os irmãos chegarem e se acomodarem, né? Fique à vontade, tá bom? Nós estamos nessa noite com o propósito de transmitir a você uma palavra da parte de Deus. Estaremos falando sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Esse quarto trimestre de 2022, ele começou até um pouco atrasado devido às eleições do dia 2 de outubro, né, gente? Mas durante a semana a gente vai ministrando as lições que estão um pouco atrasadas e eu tenho certeza que você, meu amigo professor, e você também aluno, a sua escola se tornará bem mais didática e pedagógica e tenho certeza que nós iremos extrair muitas lições e princípios de Deus para aplicarmos na nossa vida espiritual. Lindenir Pereira, Deus abençoe, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Francilânia, eu acho que é isso mesmo. Patrick Brilhante, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Paz, fique à vontade, irmão Patrick. Só peço aos irmãos que já estão entrando conosco na live que vai compartilhando. Até monta os teus chats e vai compartilhando aí a nossa live para que mais pessoas possam ser alcançados pela palavra do Senhor, tá bom? Paulo Mendonça, Fabrício da Central Gospel, sejam muito bem-vindos, tá certo? Tá aí a minha esposa, Josélia Fausto. Compartilha aí, Josélia, compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis. O nosso propósito aqui é 3. Primeiro, glorificar a Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Segundo lugar, promover o reino de Deus com a pregação do Evangelho. E terceiro lugar, alcançar o máximo possível de pessoas para serem alcançadas, libertas e salvas por esta palavra poderosa. Amém? Grande abraço e a paz do Senhor para o meu querido amigo José Sérgio de Lima. Deus abençoe. Seja bem-vindo também. Daqui a pouquinho nós estaremos discorrendo sobre o assunto Ezequiel, o atalaia de Deus. Vai até a primeira lição desse quarto trimestre de 2022. Trimestre este, que é comentado pelo grande homem de Deus, pastor Ezequiel Soares, né, o líder da Academia Apologética da CJDB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, um homem culto, um homem abalizado, um homem que tem bagagem teológica, e tenho certeza que nós iremos aprender muito, nós iremos crescer muito no conhecimento da palavra de Deus. Olha quem chegou aí, esse rapaz eu ainda não conheço. Nosso querido irmão, 2 vezes, irmão biológico e irmão em Cristo, diácono Josias Medeiros. Um grande abraço para você. Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos. Um abraço também para o seu dirigente, evangelista Alexandre, meu querido amigo, estimado. Um grande abraço, paz, irmão Francisco Rocha. Irmão, manda um alô para o meu pastor, Davi Almeida, Assembleia de Deus, Ministério Tabatinga. Olha que bênção! Pastor Davi Almeida é um amigão meu de muitos anos, de longas datas. Um abraço e a paz do Senhor para o meu amigo pastor Davi Almeida. Ele é pastor ali, dirigente da Assembleia de Deus, Ministério Tabatinga, localizada em Tabatinga. Isso, e grande abraço também para todos os irmãos, né, que fazem parte desse ministério abençoado. Quero aproveitar e mandar um abraço também para o meu amigo, Diácono Sávio. Ele é dirigente aqui no Novo Parque Iracema, no bairro onde eu moro, do Ministério Tabatinga também, né? Então, Deus abençoe. Olha aí, irmão Fábio Silva, seja bem-vindo, meu querido, fique à vontade, tá bom? Josias Medeiros, a paz do Senhor, homem de Deus.
Pai do Senhor, homem de fogo, homem do manto. Ô glória, daqui a pouquinho vamos deixar chegar mais pessoas aí, vamos começar agora, viu gente? Vamos deixar chegar mais pessoas e eu peço a você, mais uma vez, que está entrando na live, queridos, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Monta os teus partes, monta as salas de vídeo e vai mandando aí para os teus amigos, para os teus grupos, para que as pessoas recebam esta palavra. Aleluia! Paz do Senhor, meu querido irmão Paulo Henrique Araújo Oficial. Seja muito bem-vindo à nossa live aí. Dá tempo aí de você mandar um convite aí para os seus amigos da igreja, para os seus parentes, tá certo? Deus abençoe, irmã Leidiane. Seja muito bem-vinda. É isso aí, meu povo. Vai chegando e vai compartilhando. Vai compartilhando. E lembrando que essa palavra, essa mensagem, ela vai para o meu canal no YouTube, tá certo? Você que ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve, digita Eduardo Medeiros. Você vai, aperta inscreva-se, tá certo? Ativa o sininho para que você receba todas as notificações de vídeos que nós iremos postar. A nossa irmã Noêmia Kids, oficial, acho que é isso. Grande abraço, sejam todos bem-vindos. Francisco Região, seja bem-vindo também, querido. Ingrid Brilhante é a esposa do meu amigo aí, né? Patrick Brilhante, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. É isso aí, meu povo, vamos começar, hein? Vamos começar, eu estou te dando tempo para você beber uma água, para você ir no banheiro e para você mandar uma mensagem para os seus irmãos da igreja, mandar uma mensagem para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos e avisar todo mundo que a nossa live começou. Hoje trataremos da primeira lição da Escola Bíblica Dominical, o quarto trimestre de 2022. A temática é Ezequiel, o Atalaia de Deus. Só lembrando novamente aos irmãos que eu não vou estar lendo a revista, para não ganhar muito tempo. Eu apenas irei comentar cada tópico abordado, tá certo? E tenho certeza que vai ajudar muito você, que é professor de escola bíblica dominical, vai te direcionar, e tenho certeza que as suas aulas se tornarão mais dinâmicas, participativas, interativas e pedagógicas. Os seus alunos, com certeza, irão aprender cada vez mais. Queridos, a escola dominical tem uma importância muito grande. O pouco que eu sei hoje, eu aprendi frequentando a escola bíblica dominical. Recordo-me agora quando o meu velho pai me colocava na garupa da sua bicicletinha e me levava nos domingos pela manhã cedo. Nessa época, irmãos, eu acho que alguns irmãos aqui, se for da mesma época, vai lembrar, nessa época a escola dominical começava às 7 horas da manhã, um frio tremendo, e nós já estávamos ali na igreja. Comecei na salinha das crianças, depois passei para os juniores, que é os jovens, e depois para a sala dos adultos. E gostava muito, aprendi muita coisa, aprendi a pregar frequentando a escola dominical, e hoje nós lecionamos escolas dominicais desde 2010. Estamos aí já há um longo tempo, né? 12 anos, ministrando escolas dominicais para muitas pessoas. Noemi aqui diz amém, verdade. É isso aí, queridos. Eu costumo dizer que a escola bíblica dominical é o maior seminário teológico que nós temos nas Assembleias de Deus. E é de graça. É uma revistinha que você vai comprar por o máximo R$13. É muito fácil, gente. É muito fácil. Se você for para uma faculdade, e o meu conselho é que se você tem condições de estudar, de investir um pouco mais no seu ministério, fazer um bacharel em teologia, um mestrado, faça. Estude. A Bíblia diz crescer na graça, no conhecimento que há em Cristo Jesus. Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então a vida do crente é uma vida de constante aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo. Mas aproveita que as escolas dominicais é de graça, gente. Você não paga nada, tá certo? Então, se alimente nessa noite em nome de Jesus. Ó, pessoal, vou pedir mais uma vez para que você compartilhe para geral essa live. Monta os teus partes, as tuas salas de vídeo e vai mandando. Ó. Vai mandando para os teus irmãos da igreja, os irmãos do grupo, do WhatsApp também,
da igreja, os teus parentes, os teus amigos e os teus vizinhos. Avisa para eles que a nossa live já começou e vamos daqui a 2 minutos entrar na temática que vai ser trabalhada nesta noite, que é sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Tá certo, queridos? Nosso querido irmão Igor Ximenes, Deus abençoe sua atitude. Obrigado, querido, gratidão, viu? É muito bom a gente se aplicar ao conhecimento, irmão José Fausto, glória a Deus, é isso aí. Compartilha para geral essa live em nome de Jesus. Com certeza daqui a pouco vai chegar mais irmãos, né? Porque tem muitos irmãos que ainda estão no culto. Vão chegar do culto e vão abrir o Instagram e com certeza vai acompanhar conosco a live. Olha quem entrou aí, meu querido e nobre amigo Robson Batera, meu vereador. Eita! Robson Batera, entreguei, viu, Robson? Vereador 2024, Robson Batera aí, meu querido amigo. Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos, sua família. Nesta noite seja abençoada por Deus, viu, querido? Ô, Robson, compartilha a live aí, viu? Manda aí para os teus amigos, para os teus colegas, para os teus irmãos. Deus vai falar conosco nesta noite. Eita! Paz do Senhor, labareda, meu Deus do céu. Labareda de fogo, né? É isso aí. Nós vamos começar aqui a nossa aula, gente, tratando um pouquinho sobre Ezequiel, o profeta Ezequiel. A gente observa, você que frequenta a escola bíblica dominical, que sempre a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sempre está repetindo os temas que são abordados. São vários temas e ao passar dos anos os temas vão sendo novamente elucidados. Mas eu estava conversando com um amigo meu, ele ainda não entrou, mas vai entrar daqui a pouco, o meu querido Romário Valentim, conversando com ele, ele falando que o livro de Ezequiel ainda não havia sido abordado como temática das lições das escolas bíblicas dominicais. E realmente, né, desde que eu me entendo por gente, nascemos na fé, eu não vi ainda o livro de Ezequiel ser abordado. Pode ser que ele tenha sido abordado em anos passados. Mas essa temática do livro de Ezequiel é uma temática urgente. O livro do profeta Ezequiel é um livro bastante oportuno para os dias e o contexto em que nós estamos inseridos. Queridos, só para título de informações preliminares aqui para vocês, algumas informações introdutórias para que a gente possa se situar aqui. Qual foi o propósito do livro de Ezequiel? Anunciar o julgamento de Deus sobre Israel e as outras nações e profetizar a salvação do seu povo. O autor do livro é Ezequiel, filho de Buzi. Buzi era um sacerdote, então logo Ezequiel era da linhagem sacerdotal. Ele era da tribo dos coatitas, certo? Tribo de Levi e do tronco araônico. Tá certo, queridos? Descendente de Zadok. Quem eram os destinatários da mensagem de Ezequiel? Quem eram os interlocutores, os ouvintes primários que receberam aquela mensagem? Os judeus cativos na Babilônia e o povo de Deus em todos os lugares. Qual foi a data em que o livro de Ezequiel foi escrito? Aproximadamente no ano 571 a.C. Só lembrando aos irmãos que essa data não é uma data exata, é uma data aproximada, tá certo? A visão panorâmica do livro de Ezequiel é que Ezequiel era contemporâneo de Jeremias, porém mais jovem. Enquanto Jeremias ministrou para o povo que ficou em Judá, Ezequiel profetizou para aqueles que estavam exilados na Babilônia. Depois da derrota de Joaquim, foi levado para lá no ano 597 a.C. Tá bom? Nós iremos ler agora o versículo-chave para adentrarmos na nossa lição. O versículo-chave se encontra em Ezequiel capítulo 37, dos versos 24 aos versos 26, que diz assim: Eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo,
e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amém, queridos? Quais são as pessoas-chave, as figuras principais aqui do livro de Ezequiel? Ezequiel, né, sua esposa, os líderes de Israel, Nabucodonosor e o príncipe. E quais são os lugares chaves, as geografias principais do livro do profeta Ezequiel? Jerusalém, Babilônia e o Egito. Um abraço, meu querido Carlos Martins Oficial. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, meu querido. Muito bem. Vamos começar a nossa lição, tá bom? Novamente ratificando para você. Não traremos uma lição exaustiva, tá certo? Não leremos a revista, mas apenas comentaremos cada tópico e subtópico que é abordado na lição, tá bom? Lição 1, Ezequiel, atalaia de Deus. Ezequiel ele foi chamado para ser profeta, queridos. Logo no capítulo 1 de Ezequiel, versículo 3, vai dizer que ele era filho de Buzi. Buzi, ele era um sacerdote. Logo nós entendemos que Ezequiel ele fazia parte de uma família sacerdotal, da linhagem levítica, né, diretamente do tronco araônico, descendente dos coatitas. Logo Ezequiel ele seria, sim, sacerdote, como seu pai era. Na idade de 30 anos, isso é cultura judaica, todo judeu ele poderia já assumir algum cargo religioso ou de caráter político ou jurídico. Todo menino judeu, com 13 anos, eles chegavam à maioridade, mas apenas com 30 anos eles tinham autonomia para assumir algum cargo jurídico, político ou de cunho religioso. E todos os profetas e sacerdotes, eles começavam o seu ministério com 30 anos de idade. Nós temos exemplos claros na Bíblia. O próprio Jesus ele começa o seu ministério com exatamente 30 anos de idade. Então Jesus vai respeitar esse costume. Entendeu, queridos? O João Batista começa com 30 anos de idade. José se torna governador do Egito com 30 anos de idade. Então era um padrão estabelecido dentro do costume, né, e da cultura judaica. Com 30 anos os homens judeus já tinham autonomia para exercer funções, exercer cargos. Bom, então Ezequiel, quando já estava bem próximo dele se tornar sacerdote, dele ser apresentado no templo do Senhor, acontece o cativeiro babilônico, o povo é levado ali para a Babilônia. Queridos, é muito importante nós pontuarmos aqui o significado dentro da sua etimologia da palavra profeta. Vamos trazer aqui, tá certo, o significado tanto no hebraico como no grego, tá certo? Porque os profetas aparecem tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. No hebraico, profeta é navir. Na transliteração, significa falar ou dizer antes, aquele que intervém, aquele que prevê fatos e acontecimentos. É por isso que alguns profetas são chamados na Bíblia de videntes, aqueles que prevê o futuro. E do termo hebraico e do termo grego é profeter, que significa falar de antemão. No Antigo Testamento, os profetas foram chamados em momentos de apostasia e de rebelião, para denunciar as práticas pagãs e pecaminosas do povo. Então o profeta ele tinha essa função. Só para você ter uma ideia, o profeta ele era a consciência moral e espiritual do povo. Repetindo, o profeta era a consciência moral e espiritual do povo. Todas as vezes que o povo de Israel começava a se afastar de Deus, se apostatar da fé, logo Deus levantava profetas para trazer uma mensagem de alerta, de advertência espiritual, no afã de ver o povo tornar novamente para Deus, se arrepender dos seus pecados, da sua rebelião e renovar a sua comunhão com Deus. Então o profeta tinha essa função de denunciar as práticas pecaminosas do povo. Confira comigo, você que está na sua casa, deixa sua Bíblia aberta no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9 e versículo de número 9, vai dizer assim:
Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Olha que coisa. Então Deus levanta Ezequiel dentro de um contexto de apostasia espiritual. E o que significa a palavra apostasia? Apostasia, queridos, apostatar-se é o afastamento consciente e premeditado da fé. Deus havia escolhido Israel para ser uma nação modelo, uma nação que fosse um referencial, um paradigma para as demais nações. Não é que Deus estava fazendo acepção, segregação das demais nações. É porque Deus escolhe Israel a partir da promessa do chamado feito a Abraão, para que através deste povo ele se revelasse para as outras nações dessa terra. Olha a promessa feita a Abraão em Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa linda, Deus está dizendo, a partir da tua semente, a bênção do evangelho vai chegar a muitas nações, porque para quem não sabe, Abraão, ele foi o primeiro homem a ouvir a pregação do evangelho. Isso está bem claro na carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, em Gálatas. Então Abraão recebe essa promessa de Deus. Um abraço a todos que estão entrando aí. Ariane Braga, Samuel Dantas, Paulo Ricardo. Deus abençoe vocês. Então, queridos, o propósito de Deus para Israel é que através deles essa mensagem alcançasse as demais nações. O profeta não apenas foi chamado para denunciar os pecados, a imoralidade, a rebelião do povo, mas também convocar o povo ao arrependimento. Por gentileza, abra sua Bíblia, confira comigo. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 até o versículo 32. Ezequiel 18, 30 ao 32. Diz assim: portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, deixando bem claro aqui, queridos, que os profetas foram comissionados por Deus, vocacionados por Deus, em um período de rebelião, de apostasia, para trazer o povo de volta ao arrependimento. Meu querido amigo, tá aí ele chegou, hein? Meu querido amigo, reverendo Romário Valentim, grande abraço, fique à vontade aí na nossa live. Meu querido irmão Henrique Silva, Ana Souza Bezerra, grande abraço, queridos. O profeta não foi chamado apenas para denunciar os pecados do povo, a rebelião, mas também para chamar o povo ao arrependimento novamente. E esse período aqui em que Ezequiel profetiza, o povo está vivendo um dos períodos mais negros, mais degradantes, mais deploráveis da sua história. Há uma crise política, há uma crise espiritual, há uma crise financeira na nação por causa dos seus pecados. Quem já leu o livro de Jeremias, que era um profeta contemporâneo de Ezequiel, embora Ezequiel fosse um pouco mais novo do que Jeremias, Jeremias ele vai denunciar os pecados do povo. Ele profetiza 40 anos e ele não vê uma profecia se cumprir, queridos. Eu aprendo um princípio aqui, meu nobre Romário, que o sucesso de um pregador não está nos números. Não está nos números de seguidores que ele tem no Facebook, no Instagram, no YouTube, nada disso. O sucesso de um pregador está em ele cumprir cabalmente a missão que Deus lhe deu. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir. É isso que Deus diz para Ezequiel. Ezequiel, eu te enviei para denunciar os pecados desse povo. Agora fala. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Então, o profeta foi chamado
exatamente para isso. Vamos para o primeiro ponto, vai falar sobre o livro de Ezequiel. Queridos, só para nós aqui, a título de introdução, trazermos uma visão panorâmica mais ampla do livro do profeta Ezequiel, já vista que essa lição é uma lição mais preliminar, introdutória, tá certo? Vamos lá, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai dos capítulos 1 até o 24. E nesse período aqui ele profetiza aos filhos de Israel, antes da queda de Jerusalém, que ocorreu por volta do ano 586. Tá certo? Nesse ano, Ezequiel ele foi transportado entre os exilados para a Babilônia. Em 597 aconteceu a queda. Então, só para os irmãos entenderem melhor, tá certo? Essa primeira parte do livro de Ezequiel vai dos capítulos 1 a 24. Nesse período aqui, ele profetiza para o povo de Israel, tá certo? Quando foi no ano 597, aconteceu o cativeiro. A segunda parte do livro do profeta Ezequiel, ele profetiza agora para as outras nações. Isso mostra a soberania de Deus, não só sobre o seu povo, mas também sobre as outras nações. Essa segunda parte, ela vai dos capítulos 25 aos capítulos de número 32. E a terceira parte, tá certo? Ele volta a falar novamente para o povo judeu, agora já no cativeiro de Babilônia. E a mensagem que Ezequiel vai transmitir para o povo agora é uma mensagem de restauração, é uma mensagem de esperança, que vai dos capítulos 33 ao capítulo 48. Eu gosto sempre de falar que o cativeiro babilônico, meu amigo Levita Magno, Marcelo Naus, sejam bem-vindos. O cativeiro babilônico ele foi pedagógico. Foi uma correção, uma disciplina de Deus por causa da rebelião do povo de Israel. A vontade de Deus era que o povo permanecesse em Jerusalém, fossem prósperos, fossem abençoados, mas por causa da transgressão do povo, eles acabaram indo para o cativeiro. Tá certo, queridos? Então Deus tem domínio também sobre as nações. Você pode observar naquela visão que Daniel teve, né? Ali daquela grande estátua, a cabeça de ouro era a Babilônia, né? o ventre de prata eram os medos e persas, e assim por diante. Então Deus ele tem domínio sobre todas as nações. Tá certo? Então esse foi o tópico primeiro. Tá claro? Tá cristalino para você? Eu peço a você que você pegue aí uma caneta, um papel e vai anotando, gente. Isso aqui são subsídios teológicos dentro da lição para você, professor, aplicar na sua sala de aula. Pode ter certeza que as suas aulas se tornaram bem mais pedagógicas, bem mais interativas, mais didáticas, os seus alunos vão adorar, tá certo? E a melhor compreensão também dos seus alunos. Segundo tópico, vai tratar um pouquinho sobre Ezequiel, sobre o profeta Ezequiel, tá certo? Ezequiel, queridos, e Jeremias, eles sofreram bastante. Vida de profeta não é fácil. Jeremias, Deus proíbe ele de casar. Já Ezequiel, ele assiste o assassinato da sua própria esposa. Deus permite que ela morresse durante o cativeiro e durante o exercício do ministério de Ezequiel. Então, vamos abrir a sua Bíblia aí. Ezequiel capítulo 2, versos 16 a 18. Vamos conferir esse fato. A esposa de Ezequiel, ela morre durante o cativeiro e durante o ministério de Ezequiel. Segundo o reverendo Hernandes, os babilônios foi a vara que Deus usou para corrigir o seu povo perfeitamente, meu amigo. A vara da disciplina de Deus, exatamente. A gente vai até ler daqui a pouco, Romário, um versículo que vai chamar Nabucodonosor de meu servo. Deus chama Nabucodonosor de meu servo, ou seja, não é que Nabucodonosor servia a Deus, nada disso. É porque Nabucodonosor seria o instrumento, a vara de correção de Deus para disciplinar o seu povo. Exatamente. Ezequiel capítulo 2, 16 e 18. Ezequiel capítulo 2, 16 e 18. É 22, né?
Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos para Ezequiel 2:4, irmãos. Ezequiel 2:4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes irás, assim diz o Senhor, Jeová. Eles quer ouçam ou que deixem de ouvir, porque são casa rebelde, e há de ser que eles irão saber que há no meio deles um profeta, ou seja, eles irão saber que no meio deles há um profeta. Então, vida de profeta não é nada fácil, né, meu amigo Valentim? Vida de profeta não é nada fácil. Rivenhill vai dizer que os profetas, eles representavam uma classe estranha. Olha aí. Deus trata de uma forma peculiar. Queridos, o ministério profético era um ministério muito, muito particular. Muito particular. Muito particular. O ministério do profeta era muito mais profundo que o do sacerdote. O sacerdote ele era um mediador de Deus, ele ouvia as lamúrias do povo e passava para Deus. Já o sacerdote ouvia a voz de Deus e passava para o povo a mensagem da parte de Deus. Só uma observação, queridos, aqui para vocês. Paz do Senhor, meu amigo Everton Emiliano. Seja bem-vindo, querido. Houve um determinado momento na história que o livro de Ezequiel começou a ser rejeitado pelos rabinos, por ele ser um livro muito místico, porque o livro de Ezequiel vai apresentar muitos gráficos, visões, parábolas, alegorias, ações simbólicas. Stanley Ellis, ele vai destacar essa misticidade do livro de Ezequiel. Lá em Ezequiel capítulo 6, ele profetiza na direção das montanhas de Jerusalém. No capítulo 8, em visão, ele é levado ao templo de Jerusalém para observar a idolatria. No capítulo 10, o querubim espalha brasas sobre Jerusalém. Ainda no capítulo 10, a glória afasta-se da cidade e do templo sobre rodas giratórias dos querubins. No capítulo 13, Jerusalém é comparada a uma parede caída, uma parede caiada, prestes a cair. No capítulo 15, Jerusalém é comparada a uma videira em combustão. No capítulo 16, Jerusalém é comparada a uma esposa meretriz que traiu o seu marido. No capítulo 17, há uma alegoria do renovo do cedro a ser plantado em Israel. No capítulo 19, há outra alegoria de Israel como leoa prisionada em suas crias. No capítulo 19, há outra alegoria de Israel como videira desarraigada. No capítulo 21, há uma parábola da espada do Senhor afiada e desembanhada. Olha que coisa tremenda. Então, o livro de Ezequiel, por muito tempo, meu querido irmão Romário, ele foi rejeitado, desprezado por alguns rabinos da época, porque há uma misticidade, ele é muito místico, alegorias, parábolas, ações simbólicas no livro de Ezequiel. Eu gosto de nomenclaturar o profeta Ezequiel como profeta 3D, o profeta audiovisual. Então, as mensagens de Ezequiel, todas elas trazendo sons, trazendo imagens. O Espírito Santo o levava até em Loque, no local exato ali onde estava acontecendo. Eu lembro quando o Senhor vai levar Ezequiel, no capítulo 8, se me falha a memória, até Jerusalém, até o muro, e Deus diz, olha pela brecha do muro. Quando ele olha, ele vê os pecados grotescos, nefandos e nefastos que acontecia dentro do templo de Deus. A profanação, a promiscuidade, a idolatria, o paganismo que acontecia dentro do templo de Deus. Vamos agora para o terceiro tópico, que fala sobre o atalaia. E é importante nós trazermos aqui uma definição da palavra atalaia. A palavra atalaia no dicionário de língua portuguesa significa vigia, sentinela ou guarda. Agora, trazendo para o ponto de vista bíblico, teológico, o sentido literal e simbólico vem do termo hebraico tzapa, tomar cuidado, espiar, olhar ao redor, vigiar, guardar, prestar atenção. Então essa era a função dentro do costume judaico, e não só no judaico, mas das cidades que havia naquela época, sempre havia uma torre acima do muro da cidade,
bem alto, onde ficava um guarda, um atalaia. Qual era a função do atalaia? A função do atalaia era avisar, era antever um perigo. Exemplo, se um exército inimigo viesse invadir a cidade, logo o atalaia tocaria uma trombeta para avisar que uma invasão inimiga, uma ameaça inimiga se aproximava. Então, o atalaia, ele não poderia dormir, ele tinha que se manter acordado, ele tinha que estar sóbrio, ele tinha que estar vigilante. Então, o profeta foi chamado para isso. Ele foi chamado para precaver, para prevenir, para guardar, para prestar atenção em todas as palavras que Deus lhe transmitia, para que eles pudessem transmitir esta palavra para o povo de Israel. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, confira também na sua casa, Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requerireis. Mas se avisares um ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Olha o 20 para fechar. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. E ainda o 21, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então essa era a função do profeta. Então, o profeta era aquele homem que traria o aviso de Deus, o alerta de Deus. Lembra que eu falei para você que a palavra profeta significa aquele que avisa antes. Então, o profeta, ele traz a mensagem de Deus para o povo, para que o povo se voltasse para Deus. Está bem claro aí para você, meus irmãos? Muito bem. Nosso irmão Romário colocou um comentário: Isaías pregou nu e descalço. Oséias também é um exemplo no caso dele e de sua esposa. Exatamente. Exatamente. Vida de profeta não era fácil. Hoje todo mundo aí, né? Muita gente aí se intitulando profeta. Queridos, o ministério profético, ele durou até João Batista, como ofício, certo? O que nós temos hoje são pessoas que portam o dom da profecia, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e também capítulo 14, tá certo? Profetas como ofício já não existe mais, tá bom? Aí, Isaías pregou nu e descalço, para mostrar como estava a condição espiritual do povo diante de Deus. O povo estava nu, o povo estava sem as suas vestes espirituais. Também Oséias, né? Deus manda que Oséias vá a uma casa de prostituição e case com uma prostituta, uma mulher que, quando depois de casado, o traiu, representando Israel, aquela mulher Israel, e Oséias era Deus, ou seja, Israel traiu Deus, adulterou contra o Senhor. E mesmo assim, Israel traindo Deus, o Senhor sempre o recebeu de volta e perdoou Israel, sempre dando oportunidades para que o povo se arrependesse. Ivanis, pastor Levi, grande abraço, seja bem-vindo, querido. Então é isso aí, gente. Nós estamos tratando aqui sobre esses assuntos que são importantíssimos. Eu estou te passando aqui informações, tá bom? Para que você aplique essas observações na sua sala de aula, tá bom? Tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito. E eu peço aos irmãos, mais uma vez, compartilhe essa live com o máximo possíveis de pessoas. Com seus amigos do trabalho, com seus irmãos da igreja, com seus parentes, com seus vizinhos. Manda para frente. Abra aí os seus pads, sua sala de vídeo e manda essa palavra para frente. Já no quarto tópico, nós iremos tratar um pouco sobre a responsabilidade do cristão. Já trouxemos aqui toda uma abordagem, toda uma visão ampla, toda uma visão panorâmica do livro de Ezequiel.
falamos a definição de profeta, tanto no hebraico como no grego, hebraico Novo Testamento e grego, hebraico Antigo Testamento e grego Novo Testamento. Trouxemos também a definição da palavra atalaia. A gente aprendeu que a função do atalaia era ficar na torre e avisar quando viesse o perigo, tá certo? E vamos falar um pouquinho agora sobre a responsabilidade do cristão. Queridos, fazendo agora a contextualização desta palavra, a aplicação desta palavra, a nossa responsabilidade hoje é a mesma. É a mesma. A nossa responsabilidade é pregar a palavra de Deus. Assim como Jeremias, Ezequiel e o próprio Isaías profetizava para o povo contra os seus pecados, contra o estilo de vida promíscuo e moral que o povo levava, no afã de trazê-los novamente ao arrependimento. E arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de caráter, é mudança de atitude com relação ao pecado. Nós também, hoje, no contexto atual, temos a responsabilidade de pregarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como os profetas do passado pregavam e o povo não dava ouvido, não dava credibilidade às palavras deles, hoje também é a mesma coisa. A gente prega e as pessoas não querem ouvir o Evangelho. As pessoas desprezam, rejeitam a Cristo Jesus. Mas a nossa missão, a missão suprema e prioritária da igreja é pregar o Evangelho. Lá em Marcos capítulo 15, Marcos 16 e 15, Jesus vai dar uma ordem imperativa para os seus discípulos, dizendo: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. E lá em Mateus capítulo de número 28, versos 19 e 20, Jesus vai dizer: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então ele nos dá uma ordem. Devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, após receber a virtude do Espírito Santo. Então, ele está passando a responsabilidade, passando o cajado da evangelização para os seus apóstolos. Ele está dizendo: ó, a parte que meu Pai me deu para fazer, eu fiz. Eu cumpri de forma íntegra a missão que o Pai me outorgou. Agora vocês têm a responsabilidade de atenção, de dar sequência, de dar continuidade à pregação da evangelização mundial. Preguem a minha palavra. Lembro-me agora das palavras do apóstolo Paulo dizendo: se tiver de me gloriar, me gloriarei nas minhas fraquezas. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então Paulo é um exemplo de um homem que se doou para o Evangelho, de um homem que sofreu, um homem que foi vituperado, um homem que foi flagelado por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, a igreja tem se omitido de sua missão, de sua responsabilidade, que é levar a pregação do Evangelho. O nome Evangelho significa boas novas, boas notícias. Nós temos essa missão, de levar boas notícias às pessoas. Um abraço, Francisco Rocha, verdade. Pai do Senhor, querido pastor Hamilton Ribeiro, seja muito bem-vindo, meu querido. Então, a igreja tem se omitido de pregar esse Evangelho. É nossa responsabilidade, não é dos anjos, não. Deus deu aos seres humanos a missão de continuar a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero ler um texto com vocês aqui dentro desta minha fala, em Ezequiel capítulo 18, versículos 21 a 24. Ezequiel 18, você que está na sua casa com a Bíblia aberta, acompanhe conosco. 21 a 24. Ezequiel 18, versos 21 até o verso 24, que diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá.
Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos. Verso 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças não se terá memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Então Deus está dizendo aqui, se o ímpio que foi avisado do seu pecado se converter e se voltar para Deus, ele viverá. Mas se o justo, que conhece a verdade, que conhece os mandamentos e estatutos que Deus estabeleceu, mas se desviar, esta alma morrerá. Eu li com vocês aqui, Deus dizendo para Ezequiel, eu te pus por atalaia. Se tu avisares o ímpio do seu pecado e ele não se converter, ele morrerá no seu pecado. Mas se tu não avisares o ímpio dos seus pecados, eu requererei o sangue dele das tuas mãos. É essa a função da igreja. Pai do Senhor, Ayrton Anjos, seja bem-vindo, querido, da nossa live, tá bom? Nós estamos aqui, para quem está entrando agora, tratando da primeira lição do 4º trimestre de 2022, tratando sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Nós somos, queridos, hoje, nessa geração, os atalaias de Deus. Nós temos essa responsabilidade. E nós vemos, queridos, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, que na verdade deveria ser chamado de livro dos Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos, porque não era por virtude própria, não era pelo poder próprio deles que os milagres miraculosos, sobrenaturais, aconteciam, mas através da ação sobrenatural do Espírito Santo. Tá bom? Meu querido Júlio Rufino, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. E nós vemos os discípulos ali cumprindo de forma integral esta palavra em Atos 3, após eles receberem a unção do Espírito Santo ali em Atos 2, Pedro e João sobem ao templo, a hora nona, que corresponde a 3 horas da tarde, para orar. E na porta do templo jazia um paralítico que todos os dias era trazido ali para a porta formosa. Ele estende a mão esperando receber deles alguma coisa. Pedro e João fitam os olhos naquele homem e diz, olha para nós. Quando ele levanta a cabeça e olha para Pedro e João, Pedro disse assim, não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha que coisa tremenda, gente. E aquele homem, diz o texto, que ele passou a orar, a saltar, a glorificar a Deus, e muitos conheciam ele, porque todos os dias ele se punha à porta formosa do templo e ficaram maravilhados e perguntaram, quem foi que mandou você se levantar? E Pedro e João ali começaram a pregar no templo e muitos creram na sua palavra. Na frente são presos, olha aí, são presos por pegar a palavra de Deus. Deus abençoe, Pai do Senhor, Tainara Araújo, Jéssica, sejam bem-vindas, a paz do Senhor Jesus, a nossa live. Então, queridos, pregar o Evangelho aqui no Brasil, no país democrático, Coreia do Norte, em países ditatoriais, onde se proíbe a pregação do Evangelho, onde se proíbe a entrada de Bíblias. Então, nós temos no Brasil uma liberdade. Eu acho que é por isso que nós somos muito acomodados, porque tudo que é fácil tem a tendência de não ser valorizado, de não ser preservado. Mas se no Brasil tivesse a perseguição religiosa a cristãos que há nos países da janela 1040, pode ter certeza que muitos crentes já tinham negado a Jesus aqui no nosso Brasil. Então, nós precisamos, queridos, pregar o Evangelho. A nossa função é pregar o Evangelho. A função de convencer o homem, o pecador, dos seus pecados, é com o Espírito Santo. Diz a Bíblia que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nosso papel é pregar a palavra de Deus às pessoas, tá bom? É isso aí. Vamos ler um texto aqui, queridos, 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22. 2 Pedro 2, versículos 20 a 22. Vá anotando aí todas as observações
que nós estamos aqui repassando para você. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22, diz assim: Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem um caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama, que está tratando daquele crente que já foi regenerado, já provou do Espírito Santo, como está lá em Hebreus capítulo número 6, provou do Espírito Santo, já foi regenerado, mas ele se apostatou da fé, ele voltou novamente para o esponjadouro de pecado e de promiscuidade. É como uma porca lavada que volta ao esponjadouro de lama e como um cão que volta a comer o seu próprio vômito. Amém, queridos? Então, amados, a missão da igreja é essa. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Eu gosto sempre de dizer que o propósito da igreja na Terra são dois propósitos gerais. Primeiro, pregar o Evangelho, fazer o nome de Cristo conhecido, levar a salvação a todas as pessoas. Segundo, aguardar em santidade o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós não podemos se ausentar desta nossa tarefa, se ausentar dessa nossa missão que Cristo nos delegou. Tá certo? Paz do Senhor, presbítero Araújo Francisco Souza. É isso aí, pessoal. Você que está entrando aqui na nossa live, no Instagram, vai compartilhando aí com os teus amigos, com os teus irmãos da igreja, com os teus parentes, tá bom? Essa mensagem, tenho certeza que tem falado muito no seu coração. Eu gostaria de fazer uma leitura com você. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Por gentileza, seja um bereano, viu? Diz a Bíblia que quando Paulo pregava em Bereia, os bereanos iam conferindo pelas Escrituras se o que Paulo pregava estava realmente de acordo. Atos 17, 30 e 31. Diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu a certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Então essa é a nossa missão suprema, anunciar o Evangelho de nosso Senhor, e o desejo de Deus é esse. O plano da redenção é salvar e resgatar o homem. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da salvação. E para obter a salvação, somente através de Jesus Cristo, somente aceitando, se submetendo ao sacrifício vicário que ele fez na cruz do Calvário por nós. Pedro vai dizer: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Então, salvação somente em Cristo Jesus. Paulo, em sua carta aos Romanos, ele vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não forem enviados? Então, nós precisamos nos dispor como igreja de Cristo e cumprirmos a nossa tarefa de levar esta palavra nos presídios, nos hospitais, nas penitenciárias, nos becos, atalhos e valados, anunciar Jesus, falar do amor de Deus para as pessoas. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Ali está todo o projeto de redenção de Deus para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus não é que um homem pereça, seja condenado. O desejo de Deus é que o homem se salve e o aceite como Salvador. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O amor de Deus é tão grande que não dá para expressar, não dá para dimensionar. Observe que o evangelista João não encontrou palavras no seu resumido vocabulário humano para expressar a grandeza, a dimensão, a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus. Ele só disse de tal maneira, de uma maneira incondicional, de uma maneira inexpressável, de uma maneira grandiosa. O amor de Deus é inexpressável. O amor de Deus é tão grande que ele rompe as barreiras da discriminação, do preconceito, as barreiras dialéticas, culturais, históricas. O Evangelho é democrático. Ele salva o preto, o branco, o gordo, o magro, o baixo, o alto. Ele salva o índio, o asiático. Ele salva o ateu. Não importa de que religião você é. Não estou pregando religião, estou pregando o caminho, que é Jesus Cristo. A única porta, ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Meu querido Ribeiro, Deus abençoe, fica à vontade aí na nossa live. E qual é a prova do amor de Deus? Todo amor ele tem que ser provado. O amor é um sentimento abstrato, metafísico. O amor precisa ser um sentimento concreto, tangível e palpável. Lá na epístola de João, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18, vai dizer: filhinhos, não amemos somente de palavras, mas em ações, em obras, em atos de generosidade. Então nós temos que amar os nossos irmãos. A prova do amor de Deus foi que ele deu o seu filho. Ele doou, ele entregou aquilo de mais precioso que ele tinha no céu em favor da humanidade para trazer o resgate, a redenção e a justificação dos seres humanos. E qual é o resultado do amor de Deus? Para que todo aquele que nele crê, que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o plano de Deus para a raça humana. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus os fez perfeito. Deus os fez a imagem e a semelhança dele. E Deus, como aquele que cria e estabelece as normas e a regra, Deus estabelece uma regra no Éden. Obedeça a mim e viva eternamente. Você pode comer, Adão, de todas as árvores que estão no jardim. Todas elas estão aí à sua disposição. Pode ficar à vontade. Mas há uma árvore específica que está no centro do jardim. Dela não comereis, porque se dela comerdes, certamente... Um abraço, querido Joelson Andrade, seja bem-vindo. Certamente morrereis. Quando Deus disse para Adão que ele morreria ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava falando de 3 tipos de morte. Primeiro tipo de morte, a morte física, que é a morte do corpo, que passou a ser uma realidade entre nós após a transgressão do homem, após o pecado de Adão e Eva. Diz a Bíblia lá em Daniel capítulo número 12, versículo 2, né, e o pó volte à terra como era, e o espírito torne a Deus que o deu. Em Romanos 3, 23, Paulo vai dizer que todos pecaram e foram afastados, destituídos da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo tipo de morte que Deus estava se referindo, a morte espiritual. Eu acabei de citar, Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem divisão, separam vós do vosso Deus. Terceiro tipo de morte, a morte eterna, chamada em Apocalipse de lago de fogo, de a segunda morte. É o eterno afastamento de Deus. Mas Deus dera ao homem uma lei que ele não infringe,
ele respeita, que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é poder de decisão, é liberdade para opinar, para tomar as suas próprias decisões. Deus não criou o homem e a mulher como um robô programado. O desejo de Deus não é que nós o sirvamos de forma constrangedora, obrigatória, manipuladora, mas de forma espontânea, que nós o obedeçamos por amor que nós temos a Ele. Glórias a Deus. Ribeiro, Natan Barbearia. Olha o Natan aí, um abraço, meu querido Natan. Quero mandar um abraço também para todos os meus amigos aí em Cascavel, Ceará. Um abraço, meu querido pastor Napoleão, irmã Madalena, sua esposa, o Leandro, o Rafael e o nosso nobre Natan, né, que entrou aí. O homem tem uma barbearia lá top em Cascavel. E Deus abençoe todos os irmãos aí, em nome de Jesus. Espero que essa live tenha sido uma bênção para você hoje. Alfredo Azevedo. Boa noite, Alfredo. Seja bem-vindo. Márcio Queimadas. Alisson. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, seus bem-vindos à nossa live. E como o homem tinha um livre-arbítrio, queridos, açaí do pai. Olha, açaí do pai, né? Eu acho que esse açaí do pai é de um amigo meu, evangelista Clovin. Evangelista Clovin, um grande abraço para você, meu querido. Nós estamos aqui, 80%, passamos aqui por um vale da sombra da morte, mas graças a Deus o Senhor tem restaurado a nossa saúde e nós estamos de pé aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite, Alfredo. Deus abençoe você, querido. E como o homem tinha o livre-arbítrio, o que aconteceu? O homem, né, Satanás entra na serpente, você sabe da história, e uma proposta mentirosa, ele acaba seduzindo Eva, e Eva come do fruto, e consequentemente ela dá ao seu marido também, e ele também come do fruto, e ambos são cúmplices no mesmo pecado, eles transgridem a ordem de Deus. Aí lá vem Deus, na viração do dia, na hora crepuscular, e diz: onde estás, Adão? E Deus fala duas vezes: onde estás? Eu fico imaginando, queridos, será que Deus não sabia aonde Adão estava? É claro que Deus sabia. Deus é onisciente. E além de ser onisciente, ele é presciente. Um abraço, irmão Calixto Aurelian. Is do Norte. Grande abraço, Pai do Senhor. Meu nobre amigo acabou de entrar aqui. Samuel Gomes. Você mora no meu coração sem pagar aluguel, viu, Samuel? Tamo junto, querido. Edilson Vitorino. É isso aí. Vai compartilhando a live para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe aí com seus irmãos da igreja. Compartilhe com os grupos do seu trabalho, com os grupos da sua igreja, com os seus parentes, com os teus vizinhos, que esta palavra com certeza vai tocar o teu coração. Nós estamos aqui tratando sobre a temática Ezequiel, o Atalaia de Deus, que é a primeira lição desse quarto trimestre do ano 2024. Nós estamos aqui já fazendo a contextualização, a aplicação dessa palavra. Assim como Ezequiel, Jeremias, Isaías e os profetas foram levantados por Deus para denunciar a rebelião e os pecados do povo, nós também somos os profetas desse tempo que devemos pregar o evangelho, denunciar os pecados e mostrar ao povo que há uma saída para eles e trazê-los ao arrependimento através da pregação do evangelho. Dá lugar, meu mano, glória. Estamos aqui dando lugar. Paz do Senhor. Prazer tê-lo conosco aqui, viu, Samuel? Prazer, viu? Tê-lo conosco, nosso querido Samuel. Vamos marcar aí, Samuel, uma live aí para nós discorrermos sobre assuntos relevantes, viu? A gente escolhe aí uma temática e a gente vai conversar um pouco, tá bom? Pode ser? A gente vai marcar aí um dia bem legal para a gente fazer uma live entre amigos aí para a glória de Deus. Então, queridos, é a nossa responsabilidade de levar esta palavra, de conclamar ao povo. Recordo-me agora de Noé. Deus chega para o velho patriarca e diz: Noé, eu vou mandar água sobre a terra. 40 dias e 40 noites de um dilúvio sobre a terra. E eu acredito, que o texto não diz, mas eu acredito, até mesmo pelo significado do nome Noé, que significa pregador da justiça, que Noé tem avisado ao povo: ó, Deus falou comigo. Ele vai mandar um dilúvio de 40 dias e 40 noites sobre a terra. Ele vai destruir todo ser que respira na terra. Vocês precisam se arrepender. Mas o povo não quis dar credibilidade às palavras de Noé. Assim também é no nosso tempo.
Nós pregamos o Evangelho e as pessoas insistem em ficar procrastinando, ficar adiante, deixa para amanhã, deixa para depois, e outros desprezam, rejeitam. Palavra de Deus. Meu querido amigo cantor Bonifácio Silva, grande abraço, seja muito bem-vindo, viu, meu amigo Bonifácio? Saudades de você, viu, querido? Manda um abraço aí para todos os irmãos aí na Pedra d'Água. Samuel Gomes, vamos sim, mano. Marque esse dia aí. Vamos marcar. Se você quiser e tiver disponibilidade para amanhã a gente já faz uma live legal aqui, viu? Bem interativa. Vamos aí falar de assuntos que concernem o reino de Deus. Paz do Senhor. Vinícius Fernandes, seja muito bem-vindo. Compartilha essa live aí. Gilvan Nascimento, paz do Senhor, querido, seja bem-vindo, vai compartilhando. Queridos, daqui a pouco eu volto aí, viu? Fica todo mundo aí, não sai ninguém daí não. Fica aí porque eu vou fechar a mensagem agora, tá bom? Fechar a mensagem agora, fica aí. Pronto, falei que era rápido, já estou de volta. Gilcivan Nascimento, a paz do Senhor. Paz, meu querido, tudo bem? Daniel Souza acabou de entrar agora. O povo entra nessa hora, né? A live começou às 8h40. Né? Muita gente entrando aí. Vinícius Fernandes Oficial, a paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Eu peço aí aos meus queridos e amados irmãos, tá bom? Que compartilhem essa live. Monta aí os teus partes, as tuas salas de vídeo, vai compartilhando. Nos grupos do trabalho, nos grupos da igreja, para os teus parentes, para os teus amigos, tá bom? Para um amigo seu que ainda não é crente, compartilha essa live aí, tenho certeza que essa mensagem vai abençoar e vai impactar essa pessoa. Guilherme Frota, abraço Guilherme Frota, paz do Senhor, meu nobre, Deus abençoe você poderosamente. Nosso amigo Romário, será que o Romário ainda está na live ainda, hein? Ou será que ele já pegou o veludo para dormir? Então, queridos, é dessa forma. Paz do Senhor, meu querido amigo Rafael Fernandes. Grande abraço, seja bem-vindo aqui à nossa live. Nós estivemos tratando hoje, queridos, sobre a primeira lição do quarto trimestre de 2022, né? Que é Ezequiel, o atalaia de Deus. Nós falamos um pouco sobre Ezequiel, nós damos a definição de profeta, tanto no Antigo Testamento, quanto também, olha aí, ele voltou, divulga o canal aí. Isso, muito bem, viu, Romário? Queridos, seguinte, se você quiser acompanhar o nosso ministério, tá certo? Você pode ir lá no nosso canal do YouTube. Você digita Eduardo Medeiros, tá bom? E você se inscreve lá, ativa o sininho para que você receba todas as notificações de vídeos, lives que nós gravarmos, tá bom? Dá o seu joinha, deixa os comentários. Isso é importante para que a nossa comunidade possa crescer. Quanto mais joinhas você der, o algoritmo do YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai mandar para que outras pessoas assistam também, tá bom? Então vai lá, Eduardo Medeiros, se inscreve e compartilha aí com todos os teus irmãos e os teus amigos. Francisco Rocha, irmão, o efeito do que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está acontecendo nos últimos dias de hoje.
Com certeza, irmão Francisco, com certeza, está se cumprindo. Lá em 1 Timóteo 4 diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso está acontecendo hoje no nosso contexto. Muitas pessoas sendo levadas por vários ventos de doutrinas, por doutrinas heréticas, né, que distorcem os princípios bíblicos. Então nós precisamos, nesses últimos dias, estarmos ligados, tá certo? Estudarmos a Bíblia para não sermos presa fácil para o diabo, que está aí disseminando, né? Disseminando os seus falsos ensinos, as suas falsas doutrinas. Fernando Oliveira, Deus abençoe. Danilo Almeida, olha aí o Danilo Almeida aí, hein? Grande abraço, meu amigo. Você mora no meu coração. Compartilha aí, Danilo. Compartilha aí, Danilo. Eita! Fernandes Oliveira Freire, boa noite, graça e paz, meu nobre. Prazer tê-lo conosco. Sinta-se muito à vontade conosco, tá bom? Dan Produções e Eventos, olha aí. O Danilo aí, né, em conexão. Dan Produções. Coisa boa. Paz do Senhor, amigo. Shalom, meu amigo. Seja muito bem-vindo à nossa live. Para quem está chegando agora, tem muita gente chegando. Esse horário é o horário que as pessoas estão agora na sua casa, chegaram os cultos, né? E estão aí online. Nós estamos tratando aqui, querido, desde 8h40, sobre a temática Ezequiel, Atalaia de Deus. Nós trouxemos a definição de profeta, trouxemos a definição da palavra atalaia. O que era um atalaia? O atalaia, ele era um guarda, um vigia, alguém que ficava numa torre, num lugar alto, tá certo? E ele era o responsável em avisar se alguma ameaça se aproximava da cidade. Ele tinha a incumbência de avisar, tocar a trombeta e avisar do perigo. Assim também era o profeta. Ele recebia a mensagem de Deus e avisava o povo para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus. E hoje nós somos os profetas desse tempo que temos de Deus, a missão de também profetizar acerca do juízo de Deus que está para chegar. Haverá um dia de prestação de contas e ninguém poderá escapar. Ninguém vai escapar. Bilionários, milionários, artistas, famosos, estrelas deste mundo, ninguém conseguirá escapar quando ele se assentar no trono para julgar pequenos e grandes, vivos e mortos, ricos e pobres. Ninguém escapará. Paz do Senhor, meu querido amigo Hamilton Ferreira. Seja muito bem-vindo à nossa live, querido. Meu querido Valentim, você ainda está aí, Valentim? Se você quiser participar comigo aqui, se você quiser trazer algum comentário acerca desta temática que nós tratamos aqui, fique à vontade, Valentim. Agora me dê um sinal de vida aí. Você está aí? Paz, boa noite, meu querido. A casa é nossa, a casa é sua, viu? Glória a Deus. A igreja precisa investir mais em missões, querido. Missões é o trabalho mais rejeitado na igreja. Infelizmente, as pessoas não querem mais fazer missões. Não querem mais pregar o evangelho, né? Mas essa tarefa é nossa. Um abraço e a paz do Senhor, meu querido amigo Paulo Sérgio. Tamo junto. Eu estava sentindo sua falta aí, viu? Estava sentindo a sua falta, meu nobre. Meu querido Romário Valentim, se você estiver me ouvindo aí, você ainda está na live. Se você quiser entrar ao vivo comigo agora, para você dar os seus comentários acerca da temática que foi abordada, dessa aplicação que foi feita aqui, tá certo? Fique à vontade, meu amigo. Paz do Senhor, Bibliane Soares, um abraço, seja bem-vinda. Esse o povo está chegando agora, né? Amanhã nós vamos começar a nossa live depois das 9 horas, porque esse é o horário em que as pessoas mais estão online, né? Sidney PSY. Sidney
PSY, seja muito bem-vindo aí. Eu peço a você que está entrando aqui na nossa live que você vá compartilhando com o maior número de pessoas que você puder, para que esta palavra possa alcançar mais vidas e mais pessoas sejam edificadas através da exposição da palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Vai só acompanhar mesmo? Pronto. Eu gostaria muito de ouvir, né? Você aqui, mas você agora está um pouco ocupado. Mas vamos marcar aí, só aprendendo. Você é modesto, cara. Você é mestre, cara. Você é mestre. Eu estava até falando para o meu querido amigo Samuel Gomes, um exímio exegeta bíblico, um pregador da palavra, que nós iremos marcar lives entre amigos. Né? Vamos escolher uma temática e nós vamos trabalhar a temática escolhida. Tenho certeza que só quem vai ganhar é o ouvinte. Né? Com certeza nós iremos elucidar muitos assuntos relevantes, oportunos para o contexto em que nós estamos vivendo. Amém, queridos amados irmãos? Glória a Deus. Mas vai deixando aí, viu, Valentim? Pelo menos vai deixando os teus comentários, porque eu sei que você é um homem que examina a Bíblia, você é um homem, tá certo, que tem conhecimento da palavra. Então, com certeza, os seus comentários vai somar, vai trazer mais subsídios teológicos aqui para a nossa compreensão de tudo aquilo que foi tratado. Então, queridos, nós temos que pregar a palavra até a vinda de Cristo. Você quer apressar a vinda de Cristo? Você quer que ele venha logo? Então você tem que pregar. Pregar o Evangelho. As mensagens repetidas de Jesus ao anjo da igreja, ao anjo das igrejas ali da Ásia Menor é ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então a igreja, ela vai vencer. Mas para isso nós devemos pregar o Evangelho. Paz do Senhor, pastor José Nildo Lucas, eu acho que é isso. José Nildo Lucas Pedro. Paz do Senhor, meu irmão Luiz Paulo Barbosa. Tem muita gente aqui entrando na nossa live. Compartilha com todas as pessoas que você puder, tá bom? Seja um instrumento de Deus, seja uma bênção na vida dessas pessoas. Então, missão, para nós encerrarmos aqui essa live, eu aprendi uma coisa com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que, na minha opinião, um dos maiores pregadores do nosso país e do mundo também. Ele disse uma coisa na sua pregação, que missão é uma obra impostergável. O que é impostergar? É algo que não dá para ser adiado, não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois. Não, eu vou pregar amanhã, eu vou evangelizar amanhã. Querido, a obra missionária, a pregação do Evangelho é obra impostergável. A obra missionária também é uma obra intransferível. Não dá para você transferir para ninguém. É sua, é minha essa missão de pregar a palavra de Deus. E é uma obra imperativa. Não tem essa história, eu não tenho chamado para evangelizar. Queridos, não precisa ter chamado para evangelizar. Claro que você pode se preparar, fazer um curso evangelístico de como abordar, de como abrir um diálogo, de como saber ouvir o seu ouvinte. Isso é muito bom. O curso preparatório é ótimo. Mas a chamada para evangelizar é para toda a igreja, para todo cristão. Irmão Francisco Rocha, por isso que Jesus disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e como é bom ouvir e aprender. É isso aí, irmão Francisco, é isso aí. Bonifácio Silva, paz, negão. Estamos aqui, viu? Obrigado pelo carinho. A recíproca é verdadeira, meu amigo. E ore por nós aí, viu? Estamos aqui se recuperando. E logo, logo estamos aí na Pedra d'Água, aí, trazendo a palavra para os nossos queridos irmãos aí, tá bom? Irmão Paulo Sérgio, Dan Silva. Dan Silva. É isso aí, meus irmãos. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você. Essa é a mensagem que eu tenho para você. O que movia Jesus era a pregação do Evangelho. Eu me lembro de João capítulo 4, quando ele prega para a samaritana, e
Em suma, para nós resumirmos, quando ele se identifica para ela, ela sai gritando naquela cidade que encontrou o Messias, a quem os profetas profetizaram a seu respeito, a quem os salmos falaram acerca dele. E nesse quesito os discípulos voltam, porque foram comprar comida, né? Porque eles estavam cansados, estavam com muita fome. E enquanto eles estavam chegando, lá vem a mulher da cidade com uma multidão de pessoas. Jesus olha para os discípulos e diz assim: erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Vocês dizem que ainda há 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo que a ceifa já chegou. Jesus não estava falando aqui do cereal, do trigo plantado, mas das almas, das vidas que estavam chegando. É essa visão que a igreja precisa ter, queridos. A visão de que há almas perdidas que precisam ser recuperadas, há vidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só para nós completarmos aqui a nossa live, eu vou te trazer, já que entramos na temática de missões, de pregar o Evangelho, alguns dados missionários para que você possa entender. Porque você acha assim, a nossa cidade está evangelizada, o nosso bairro está evangelizado. Queridos, o Valentim colocou aí, como pregarão se não forem enviados? Essa desculpa não existe. Jesus disse, ide, a ordem já foi dado há tempos, ou seja, é o que ele quis dizer foi que a ordem já foi dada há muito tempo por Jesus. Ide, ali está no imperativo, é uma ordem, é como um capitão, né, que chega para os seus soldados e diz, faça isso, ele vai fazer, entendeu? Amém, da Silva? Queridos, só para você ter uma ideia aqui, vou te passar alguns dados missionários para que você tenha uma ideia de que o mundo realmente está perdido e precisa de salvação, tá bom? Essa é a primeira visão. O mundo está perdido, do ateu ao cientista, do pobre ao rico. O mundo precisa de salvação. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e lá eles adoram a mais de 36 mil deuses. 36 mil deuses, quando só um Deus verdadeiro será adorado, que é o Senhor. No Japão se queima incenso a Buda. Na África, o animismo, a feitiçaria, o islamismo escraviza milhares de pessoas. Das 40 nações mais pobres do mundo, 32 estão no continente africano. Das 1.800 línguas faladas na África, a Bíblia só foi traduzida para menos de 200 línguas. Na Ásia, há mais de 1.200 dialetos. Pouco mais de 100 tem a Bíblia totalmente traduzida para o seu idioma. A Europa é considerada hoje um continente pós-cristão, onde o ateísmo tem solapado. Na América Latina, o que predomina é a idolatria, a feitiçaria, o secretismo religioso. Hoje há no mundo cerca de 11.227 etnias, e destas, apenas 6.614 têm menos de 2% de cristão. Gente, eu estou te dando dados. Não, sem problemas aqui, sem problemas, viu, Valentim? Eu erro muito também quando eu escrevo. Carlos do Cuscuz. Eita, tem cuscuz aí, Carlos? Ô, Glória, com aquele cafezinho, brincadeira, viu? Olha quem foi que entrou agora. Entrou aqui um camarada que é meu amigo desde infância, um exímio exegeta bíblico, Erivando Souza. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Está quase terminando, tu chega, Paulo Sérgio, Carlos Kennedy. Então essa é a primeira visão, de que o mundo está perdido. A segunda visão que temos que ter é de que as falsas doutrinas estão prosperando, estão crescendo. Existem 2 bilhões e 400 mil pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Detalhe, quando o presidente americano John Kennedy, em 1963, ele foi morto ali em Dallas, no Texas, Estados Unidos, em menos de meia hora, o mundo todo começou a receber notícias da morte de John Kennedy. E Jesus morreu há 2.000 anos atrás e existe mais de 2 bilhões e 400 mil pessoas que ainda não ouviram falar de sua morte.
Vamos continuar aqui. Só para você ter uma ideia, queridos. De 70 anos para cá, o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 145% e o cristianismo, para vergonha nossa, cresceu só 47%. 43 países, representando mais de 20% da população mundial, professam o islamismo. Desde 1981, o islamismo ultrapassou em números de adeptos o catolicismo romano. O Egito, para você ter uma ideia, é 94% muçulmano. Não se pode pregar no Egito. Na Arábia, não há quase nenhuma presença de evangélicos. Se tiver, eles procuram para matar. Samuel, Walter, Marcos, bem-vindo vocês. Pronto, já avisou os irmãos aí? Tudo bem. Vamos lá, né? Na Europa, Suécia e Inglaterra, o islamismo já é a segunda maior religião. A Alemanha, mais de 2 milhões de muçulmanos. Dentro de algumas décadas, estima-se que a Europa tornar-se-á plenamente islâmica. Nas Ilhas Britânicas, há mais de 1 milhão de muçulmanos, 200 mesquitas, 5.000 escolas que ensinam o islamismo. Na Inglaterra, há 4% só de crentes frequentando a igreja. A Inglaterra, que foi o berço de grandes avivamentos com John Wesley, com outros grandes homens de Deus queridos, as igrejas na Inglaterra estão sendo fechadas e estão sendo abertas, queridos. Olha o meu querido aí, Resivando Fausto, o exímio pregador da palavra, exegeta bíblico, hermeneuta. Então, esse homem aí, para esse homem eu tiro meu chapéu. Deus abençoe, Resivando. Nós estamos aqui trazendo alguns dados missionários para que você tenha uma visão panorâmica de que o mundo precisa ser evangelizado, de que nós temos a missão e a tarefa de pregarmos o evangelho a todas as pessoas, tá certo? Vamos lá, a falta de um evangelismo mais audacioso não é por falta de conhecimento, não é por falta de método, mas por falta de um evangelismo com amor, com paixão. As pessoas que se deslocam quilômetros e quilômetros, compram passagem de avião, compram ingresso para ouvir grandes pregadores, grandes oradores, mas não anda 10 metros para pregar para o vizinho. Paz do Senhor, Edivando. Olha aí quem está aí, Valentim, ó. Nosso querido aí, Regivando, entrou conosco em nossa live. Então é isso, queridos. Não podemos nos omitirmos da nossa missão. A missão integral, suprema e prioritária, impostergável e intransferível da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Eu me lembro aqui do clamor de Raquel, né? Raquel clamava: dai-me filhos, senão eu morro. Esse deve ser o clamor da igreja. Dai-me almas, ou então me mata. Eu me lembro agora de John Knox. Diz a história de John Knox, que é a esposa dele. A esposa dele abria a porta do quarto e lá estava John Knox clamando: dá-me a Escócia para o Senhor, ou então me mata. Esse é o clamor da igreja. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de um evangelho de oba-oba, um evangelho micro-ondas, fácil, prático, rápido. O evangelho tem feliz, o evangelho é da teologia da prosperidade, mas o evangelho que Cristo nos ensinou é aquele evangelho que é: via após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. Temos o exemplo também de uma missionária chamada Rose. Essa missionária serviu 20 anos ali no Congo, na África. E ela tem uma frase que ela sempre dizia. Ela dizia assim, ó: o que mais quebra o meu coração não é os milhões de perdidos que estão indo para o inferno. O que mais machuca o meu coração é ver a apatia de milhares de cristãos com relação a esses perdidos que estão indo para o inferno. Meu querido Walter, Deus abençoe. Paulo Sérgio, Deus abençoe. Então, nós precisamos, queridos, sermos sensíveis à condição espiritual que o mundo está
Vendo? Nós temos também um exemplo, viu, Valentim? Ainda está aí? De Bob Harrison. Bob Harrison ele vai visitar um leprosário na Ásia, né, e nesse leprosário havia um senhor, que era o leproso mais devastado pela lepra, não tinha mais a cartilagem da orelha, que era, havia apodrecido a cartilagem, não tinha mais dentes, porque a lepra havia também feito os dentes dele cair, não tinha unhas mais. E ele foi até o lugar onde estava esse senhor que estava ali leproso. A lepra era tão terrível, agressiva nesse senhor, que ele acabou ficando surdo e perdeu um pouco da sua fala. Quando Bob Harrison chega ali na sala onde estava esse leproso, aquele senhor, com aquele cotoco de braço, ele abre um largo sorriso banguelo e começa a balbuciar algumas palavras. Bob Harrison não consegue entender, mas aquele homem está pregando para ele. Qual a justificativa que você vai usar? Qual a desculpa, qual o subterfúgio que você vai usar para não pregar o Evangelho? Não existe desculpa para não pregar o Evangelho. Olha a frase aqui que o nosso querido reverendo Regivando citou aqui, ó, que o barulho dos nossos cultos não nos deixem surdos para os gritos de socorro das ruas. Olha que coisa linda. Não podemos permitir que os barulhos dos nossos cultos nos tornem surdo para não ouvir o grito das ruas, de milhares de almas que estão indo a passos largos para o inferno. Esse leproso, mesmo devastado pela lepra, gente, o seu corpo podre, carcomido pela hanseníase, pela lepra, mas ele estava ali tentando compartilhar com Bob Harrison o Evangelho de Cristo Jesus. E você tem toda a sua saúde, os seus braços perfeitos, as suas mãos perfeitas, os seus pés perfeitos, a sua voz perfeita para pregar o Evangelho, e você se omite de fazer isso. Murilo Nunes, Deus abençoe, querido. Vamos continuar aqui. Só para você ter uma ideia, eu estou te dando dados atualizados de missões, certo? Vamos aqui para o PNA. PNA, os povos não alcançados, certo? A situação missionária atual não é das melhores, pois das 268 tribos indígenas brasileiras, apenas 34 possuem o Novo Testamento em sua língua, isto é, 136 não tem nada de Bíblia traduzido para a sua língua e 118 não possuem presença missionária. Olha aí, entre as tribos indígenas brasileiras. A Janela 1040, a área mais perigosa para pregar o Evangelho, possui 62 países menos evangelizados do mundo. Isso equivale a 97% dos povos não alcançados e 82% da população mais pobre do mundo. Nesses países existem apenas 8% da força missionária mundial. Estou te dando dados. Existem 100 milhões de crianças vivendo em situação de rua. E para cada 5 crianças nascidas, 2 crianças são abortadas. Isso equivale ao número de 40% das crianças que nascem são abortadas. Existem 19 milhões de refugiados por causa das guerras e conflitos. Existem 22 milhões de prostitutas. Existem 520 milhões de favelados em condições subhumanas. Existem 2,3 bilhões de pessoas não alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso querido Francisco Rocha, gostei do comentário de meu amado Regivando, isso aí. O comentário de vocês é muito importante, gente. Soma muito aqui com a gente, traz subsídios para a nossa fala. No mundo existem 8.000 povos ainda não alcançados, isto é, 33,33% da população mundial. Existem 6.809 línguas no mundo, mas apenas 333, isso corresponde a 5%, tem toda a Bíblia traduzida. Desses povos e línguas, apenas 1.140, que é 17%, tem trechos
da Bíblia. 500, que corresponde a 7%, tem o Novo Testamento. 4.500, que corresponde a 66%, possuem nada da Bíblia, nada de Bíblia traduzido. 7.540, que corresponde a 93% dos povos, não possui igreja evangélica. Gente, eu estou dando esses dados para que você se conscientize da nossa tarefa. A demanda é grande. Não dá para postergar. Não dá para procrastinar. A missão é nossa, a missão é sua, a missão é minha. Pregue aí no seu trabalho, para o seu parceiro, pregue na faculdade, pregue na escola, pregue aí no seu bairro. Não deixe as oportunidades passar de você falar de Jesus para as pessoas. Meu querido amigo Isaac Silva, grande pregador do Evangelho aí, faz parte de uma nova geração de pregadores que Deus está levantando. Prazer tê-lo conosco aqui, viu, meu querido? Vamos fechar agora. Existem apenas 0,22% de evangélicos. Existem apenas 0,4% de evangélicos na Grécia. Atualmente é proibido falar de Jesus e vender Bíblias, construir templos e pregar o Evangelho nas terras bíblicas. Pasmem, nas terras bíblicas, no cenário dos evangelhos, é proibido pregar. Olha o que é que meu amigo Romário Valentim falou. Quanto mais a tecnologia cresce e os meios de comunicação melhoram, mais a evangelização é negligenciada. Infelizmente, a melhoria deixou a maioria relaxada. Você falou tudo. Você concluiu tudo, meu irmão. Nós estamos aí, temos a nosso favor, a nossa disposição, uma tecnologia de ponta, gente. Programas evangélicos pela televisão, a internet é uma ferramenta poderosa, mas infelizmente o povo não sabe aproveitar. E eu me lembro, quando eu era pequeno, que o meu pai, ele tinha uma bicicleta, irmãos, se reunia 5, 7, 10 irmãos e todos iam de bicicleta para Tabatinga, Itapé-Buçu, Manari, subiam as serras da Viçosa para pregar o Evangelho. E hoje a tecnologia está muito fácil, muito acessível. A maioria dos irmãos tem carro, tem moto, mas não quer fazer a obra de Deus. Nas redes sociais se envergonham de pregar o Evangelho. Discutir política é com eles mesmo, mas para pregar o Evangelho não. Me entendam bem, eu não estou falando nada contra a política. Política e religião são duas coisas que devem ser debatidas. O que eu estou tentando falar para você que a nossa missão é pregar o Evangelho para as pessoas, tá certo? Pregar o Evangelho para as pessoas. A Índia possui 600 mil cidades e vilas, porém 5 mil, que corresponde ao número de 83%, não possuem missionários. Na China existem 500 mil bairros, cidades e vilarejos, mas existem milhares de pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. Calculou-se que morrem 85 mil pessoas no mundo por dia, sem terem ouvido falar de Jesus. 1% das finanças da igreja brasileira são investidas em missões. 130 por ano é o investimento que é sido em missões. Queridos, estou te dando dados para que você entenda. Missão é obra urgente. Não dá para deixar para depois a obra missionária. Nós precisamos entender, estarmos cônscios, estarmos cientes de que não podemos fugir desta tarefa. E essa é a tarefa mais nobre que Deus nos comissionou, que é levar o seu Evangelho a toda criatura. Meus queridos, eu quero nessa noite ficar por aqui mesmo. Nós estamos desde 8h40, né? Aqui na live. Só para recapitular, nós estivemos à noite falando sobre o tema Ezequiel, o atalaia de Deus, que é a primeira lição desse quarto trimestre de 2022. Falamos sobre a definição de profeta, a definição etimológica de atalaia. Falamos um pouco sobre Ezequiel, quem era Ezequiel, o seu pai Buzi, que era um sacerdote. Falamos também agora dentro de uma contextualização, de uma aplicação
bíblica para as nossas vidas e para o nosso contexto atual, de nossa responsabilidade como os profetas deste tempo, para levarmos o Evangelho a esses que estão no pecado, a esses que estão na imoralidade, no paganismo, para que eles se voltem para Deus, para que eles se arrependam e recebam Cristo como seu Senhor e Salvador. Tá bom? Eu quero que Deus abençoe vocês. Então, o nosso amigo aí, Regivando Fausto, né? Eu estava até falando aqui, Regivando, para o Samuel e também para o Romário Valentim, que nós iremos marcar algumas lives para nós conversarmos, tá bom? Iremos escolher uma temática e a gente vai discorrendo, né, em cima dessa temática, e eu tenho certeza que coisas tremendas o Senhor vai fazer, e só quem ganha é o ouvinte, né? Muitas elucidações serão dadas. Nós estamos vivendo num tempo de analfabetismo bíblico, em que muitos querem pregar, mas não querem estudar a palavra de Deus, tá certo? Muitos querem ter sucesso nos seus sermões, mas não querem pregar a palavra de Deus. Diz a Bíblia: examinai as Escrituras, porque achais nela ter a vida eterna. Queridos, só existe uma coisa que tem poder para destruir a igreja. Se você pegar a história da igreja, os 2000 anos de história da igreja, Roma não conseguiu destruir a igreja. Pelo contrário, Roma foi a maior agência missionária da época, uma promotora. Roma promoveu a igreja de Cristo, porque quando o Império Romano é implantado na Palestina, eles pavimentaram as vias, as estradas. Isso dava com que os missionários andassem livremente, de forma mais confortável, e mais segura pelas estradas. Eles colocaram soldados no mar, uma tropa aquática, até mesmo para combater os piratas, né, os ladrões ali do mar. Então tudo isso possibilitava. E com a implantação do Império Romano, como eles tinham a influência da cultura grega, e a língua grega era a língua universal da época, como o inglês era de hoje, logo isso também ajudou muito na proclamação do Evangelho, para que o Evangelho fosse propagado, disseminado para o povo daquela época. A língua grega ajudou muito isso. Então, pelo contrário, Roma não atrapalhou a igreja. Cada irmãos que eram lançados nas arenas, no Coliseu, e eram devorados pelos os leões esfaimados da Líbia, os tigres, os touros, cada sangue dos irmãos que caía era como um fertilizante, uma semente que crescia e cada vez mais aumentava. O irmão Francisco Rocha está falando: irmão, já que estamos falando de missões, existe uma falha muito grande a respeito de evangelismo como discipulado para os novos convertidos. Isso é verdade, irmão Francisco, isso é verdade. Isso está em falta em muitos ministérios, é um curso preparatório acerca de evangelismo, de discipulado, de como abordar uma pessoa, de como abrir um diálogo. Nós temos na Bíblia passagens clássicas que ensinam a evangelizar, como de Filipe, né, em Atos capítulo 8, quando ele evangeliza ali o eunuco da rainha de Candaça. Né. Também aprendemos com Jesus, o maior exemplo, lá em João capítulo 4, quando Jesus conversa com uma mulher samaritana. Depois vamos marcar outra live para nós tratarmos de forma mais minuciosa e pormenorizada acerca desta temática de evangelismo, de missões, de discipulado. Tenho certeza que você irá aprender muito. Tá certo, meus irmãos? Então, os imperadores Nero, Diocleciano, Domiciano, homens cruéis, truculentos, megalomaníacos, homens infanticidas, não destruíram a igreja. O comunismo não destruiu a igreja. A Idade Média, a Igreja Católica, não conseguiu destruir a igreja. Só existe uma coisa que consegue destruir a igreja. E eu gostaria que os meus queridos amigos aí, né, principalmente os pregadores aí, colocassem nos comentários que única coisa é essa que consegue destruir a igreja. Vamos lá? Um abraço, Caio Bax, Carlos Augusto e Samuel Lima, Joabe Vieira. Eita, tá todo mundo aí, hein? Romário Valentim, outra área que sofre é a questão do evangelismo. Isso mesmo, querido. Como
também a oração é desprezada. Isso é verdade. Isso é verdade. O discipulado ele é muito necessário, porque não é só pregar o evangelho e ganhar uma alma e depois abandoná-la. Você tem que discipular, consolidar essa pessoa na palavra. É como você plantar uma semente. Se você plantar uma semente e não regar, não adubar, não dar a ela os cuidados necessários para que ela cresça saudável, ela vai morrer. Então, assim também é o discipulado. Tá certo? Eliseu só se tornou o profeta que foi porque ele foi discipulado por Elias. Josué só se tornou líder militar de sucesso que foi porque ele aprendeu com Moisés. Entendeu aí? Os discípulos aprenderam com quem? Com Jesus. Então nós devemos fazer discípulos. Obreiro Djalma, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Carlos Augusto, Diácono Carlos Augusto, cidade Lagoa do Carro, estado de Pernambuco. Olha aí, meu irmão de Pernambuco está conosco aí, viu? Amém. Deus abençoe, viu, Carlos Augusto? Seja bem-vindo, meu querido. Laíton Bezerra. Então essa é a nossa tarefa, viu? Então, gente, eu quero já... Mas Deus ajuda. Amém. Missionária Gil Santos, seja muito bem-vinda, paz do Senhor. A nossa live, nós estamos aqui desde 8h40, gente, tratando acerca de Ezequiel, Atalaia de Deus. A gente trouxe a definição de profeta, a definição de atalaia, e assim como os profetas naquela época eram levantados por Deus para denunciar os pecados do povo, o paganismo, a rebelião do povo, nós também somos os pregadores desse tempo que devemos denunciar os pecados e anunciar para o povo o evangelho de Cristo e que o juízo de Deus está para vir, onde todos irão prestar contas de tudo que fez diante de Deus, tá bom? Amém, a paz do Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tamo junto. Meus queridos, eu quero nessa noite orar, tá certo? Amanhã nós temos outra live, tá certo? E amanhã nós vamos fazer uma live um pouco diferenciada. A gente vai começar às 9 horas e nós vamos convidar alguns amigos para entrar conosco ao vivo na live e também dar seus comentários. Vamos fazer aí uma janela, né? Uma janela aí e tenho certeza que nós iremos discorrer sobre assuntos pertinentes e oportunos para o nosso contexto. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Você que está doente agora, você que está afastado da igreja e queira se reconciliar, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, o momento é agora. A oportunidade é hoje. O dia da salvação não foi ontem nem será amanhã. É hoje, agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem acesso ao Pai a não ser por Ele. Aí na sua casa, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos já te dar graça. Te dar graça, Pai, por essas horas que estivemos aqui na tua presença, através, Pai, desse instrumento de comunicação. Eu creio que centenas de pessoas que andaram nessa live foram edificadas pelo poder da tua palavra. Que através dessa palavra nós possamos, a partir de hoje, tomar postura, tomar um posicionamento e entendermos que somos igreja. E a palavra igreja é eclésia, chamados para fora. A própria palavra traz a nossa responsabilidade, a nossa ação. É pregar a palavra de Deus. É sairmos da acomodação, sairmos de debaixo das luzes da ribalta e levarmos o Evangelho de Cristo aos becos, valados, às ruas, às favelas, às grandes cidades, aos hospitais, aos presídios, e dizer que Jesus salva, que Jesus transforma e leva para o céu. Desperta a tua igreja. Eu quero te pedir, meu Deus, também pelo nosso país. O nosso país está em um momento decisivo na sua história. Estamos aí, meu Pai, no segundo turno. Não permita que esse partido das trevas, que por 14 anos, Pai, roubou, furtou o nosso país, volte para o poder. Mas que apenas o conservadorismo, aquele que zela os princípios da família, os princípios cristãos, possa governar a nossa nação. Conserve o nosso presidente, proteja, o guarde de todo mal, proteja a sua saúde, que no dia 30 de outubro nós possamos eleger aquele que melhor representará as nossas famílias e os nossos filhos. Nós queremos deixar esse legado para a posteridade, para os nossos filhos amanhã. E não permitiremos que esse partido, ante Deus,
anticristão, antifamília, volte novamente a tomar as rédeas da nossa nação. Mas a nossa nação é do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os políticos, as autoridades eclesiásticas, os pastores, para a glória de Deus. Fica conosco nessa noite, Pai. Tudo que foi feito nessa noite foi exclusivamente para a honra e para a glória do Teu eterno nome. E amanhã, na nossa live, onde nossos amigos vão participar também, entrando o fim, a segunda lição desse trimestre. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Gratidão, queridos, a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa live, os que estão ainda, os que já entraram, já saíram. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, tá bom? Meu amigo aí, Romário Valentim, muito obrigado aí por ter somado conosco com seus comentários abençoados. Nosso querido reverendo Regivando Fausto também, que esteve aqui contribuindo conosco. Nosso irmão também, Naldo Oliveira, Paulo Sérgio, enfim, todos que entraram, Deus abençoe. Todos os que compartilharam, Bíblia Soares, no nome de Jesus. Isso aí, no nome de Jesus, todos nós somos abençoados. Shalom Adonai para todos vocês. Amanhã vai ser 9 horas da noite, tá? Porque esse horário é um horário em que as pessoas chegam em casa, né? E entram online, tá bom? Deus abençoe vocês. E mais uma vez ratificando para você, querido. Você que não conhece ainda o nosso canal no YouTube, acessa lá, Eduardo Medeiros. Se inscreve, ativa o sininho em todas, para que você receba todas as notificações de vídeos, de lives que nós fazemos, tá bom? Deixa o like, os comentários, para que a nossa pequena família possa crescer e alcançar muitas pessoas para a glória do Senhor Jesus, que esse é o nosso principal objetivo. E Deus abençoe. Muito boa noite para vocês, para a glória do nome do Senhor Jesus.